Eu gostei muito de andar com a câmara e de filmar pela primeira vez um espaço circular, em que não havia como decidir quando acabar nem quando começar, começa-se num sítio e acaba-se quando se sentir que já terminou, e fazer os andares todos e sentir esta toda, estás metida dentro de um espaço que não tem cantos, que não tem referências, que não tem... É muito giro essa questão da circularidade sempre em anéis e nunca, se decidires nunca acabar, nunca acabas, podes estar a fazer a experiência, repetir, o loop. Eu gostei muito dessa coisa do loop. A primeira vez que eu trabalhei a partir de histórias das pessoas e das memórias das pessoas e do lugar foi numa residência no País de Gales, em que eu vivi lá durante um ano e me embrenhei ao máximo no que era aquela cidade e tentei vivê-la o mais intensamente possível, e trabalhei com todo o espaço urbano e todas as histórias que eu escrevi a partir das memórias das pessoas com quem eu conversei ocupavam o espaço todo da cidade, fossem os cafés, as bibliotecas, a universidade, etc. Depois disso fiz a sequela na Gulbenkian, na exposição que é os 7 artistas ao 10º mês, em que trabalhei com o staff da Gulbenkian e com as memórias desse staff que trabalha para a Gulbenkian, que mais uma vez estava espalhado por todo o espaço da Fundação, quem ia à casa de banho, quem ia à biblioteca. O que acontece sempre nestes trabalhos é que não se tem acesso ao trabalho todo, eu digo que é o meu espectador acidental que se cruza com o trabalho e o lê. Depois a sequela foi no Centro Cultural Américo Nunes, em Sines, uma exposição que eu e a Susana participámos e em que eu trabalhei exatamente as memórias do espaço do Centro Cultural Américo Nunes, e essas memórias também estavam espalhadas por Sines. E este foi a primeira vez em que eu não trabalhei exatamente com pessoas vivas e com memórias que ainda estão guardadas na cabeça dessas pessoas, e o trabalho está lá num gasómetro ao qual não se tem acesso, e daí essa necessidade de existir a documentação da caixa e o formato que o trabalho tem online. Isto faz exatamente a sequência de uns trabalhos para os outros. Eu tinha um trabalho completamente oposto. Era o fascínio total por, tanto em vídeo como em escultura, trazer estruturas na escultura ou formas que pudessem desvincular o mais possível do ser humano e das formas ergonómicas ou das formas de alguma forma encontradas, como é que eu ia dizer, formas associadas ao ser humano. E no vídeo era um fascínio imenso por trazer para o vídeo, para a imagem, aquilo que eu encontrava em espaços inacessíveis, em espaços que pudessem, normalmente eram associados às fábricas, porque eram espaços onde eu encontrava máquinas que tinham interiores, imagens, que produziam, que faziam a produção de produtos, de certa forma, que serviam ao bem-estar do ser humano, mas que elas estavam na origem dessa produção e que ninguém as via. Portanto, ir ao ponto do sítio onde se faz a transformação. Tinha sempre esse fascínio de, numa única máquina, se poder perceber toda a estrutura que envolvia aquilo que era a produção de um único elemento que iria alterar a paisagem e alterar a natureza. Portanto, nós estamos a roubar o tempo todo à natureza, à serra, a pedra, para produzir cimento, que depois nos vai dar produto e matéria-prima para construir edifícios que vão substituindo a paisagem. Portanto, era um bocadinho fascinada por essas máquinas que faziam daí o ponto de partida para uma alteração, para uma modificação, tanto na paisagem como no ser humano, etc. Mas nunca incluía o ser humano, nunca incluía... As máquinas eram quase autossuficientes, eram híbridas ao ponto de não precisarem do ser humano para existir. E neste momento, no projeto da Matinha, e neste momento estou a fazer um outro tipo de trabalho, depois também de ter estado um ano a fazer o mestrado em Londres, interessei-me também mais por esta ligação da máquina à estrutura humana, tanto na estrutura da sociedade, que é uma máquina que funciona, que segundo uma série de regras e uma série também de interferências e de vontades também do ser humano, mas que também falha, e portanto estou muito mais voltada para tentar perceber a ligação da máquina com o ser humano, mas de alguma forma perceber como é que os dois funcionam e como é que os dois erram, ou como é que os dois
como é que eu posso fazer a analogia entre os dois. E no caso do gasómetro foi engraçado porque eu comecei por um interesse completamente só estético nas máquinas e nos destroços que lá haviam, e de repente percebi que havia muito mais ali do que propriamente só os restícios mortais de uma vivência. Havia toda a história para trás, e portanto essa história tinha que ser associada a uma memória, e nesse caso tinha que ser associada a um outro trabalho, e pareceu-me logo demasiadamente um outro trabalho neste caso para o trabalho muito mais voltado. E a Ana interessou-se logo rapidamente também pelo gasómetro e por trabalharmos em conjunto lá. O meu outro trabalho, além do gasómetro, estou a assistir a esta viragem. Ainda não sei muito bem teorizar ou tentar perceber que viragem é essa, mas estou a assistir a o ir buscar as ações do ser humano também, e fazer a analogia com a própria indústria, com as próprias máquinas. Havia outro projeto, por exemplo, com as eólicas que iam substituindo a nossa paisagem, que são mecanismos que funcionam na paisagem e que acabam por alterar a nossa paisagem, mas também trazem-nos energia. E, portanto, havia todo esse jogo de ir buscar sempre os elementos que pudessem transformar a paisagem, mas dar-nos alguma coisa em retorno. O que me interessou a mim trabalhar foi o lugar, sendo o lugar o espaço físico, o espaço delimitado pela própria geografia, e a partir desse lugar trabalhar as memórias. E as memórias daquilo que tinha acontecido a partir dos anos 40, quando a fábrica foi feita, durante a Segunda Guerra Mundial, até exatamente ter sido encerrada na altura da abertura da Expo 98. O processo foi ir a um arquivo das pessoas que tinham trabalhado no espaço da fábrica da Matinha, e a partir desse arquivo, que existe na Galp, não sei se posso fazer publicidade, a partir desse arquivo então recolhi uma série de histórias e trabalhei a partir dessas histórias. Essas histórias foram instaladas site-specific, nos gasómetros, e o que nos aparece aqui é exatamente essa documentação das histórias, as memórias que estão instaladas no gasómetro, que aparece nas fotografias, e que é complementado com o vídeo, em que há então um narrador que volta a contar essas Decidimos histórias. fazer uma espécie de arquivo completo entre a imagem e o movimento do espaço que é vivido hoje, e portanto o vídeo foi sempre filmado com a câmera na mão, e era uma das coisas que também não estava muito habituada a querer, era planos em que não tivesse uma estrutura fixa da câmara, mas nestes casos específicos houve a necessidade, havia espaços em que não passava mais do que o meu próprio corpo, e isso sente-se no próprio gasómetro. E portanto foi percorrer todo o perímetro do próprio gasómetro com a câmara na mão, para mostrar um bocadinho o registro quase matérico do próprio espaço. E o vídeo resulta nesse sentido. E passando também pela intervenção da Ana, que ao mesmo tempo é vista de relance no percurso que é feito pelo perímetro, é visto de relance os textos que a Ana incutiu na própria chapa do gasómetro. A caixa é um bocadinho o resultado, e é isso que era importante, acho eu, para nós as duas, termos imagem, termos texto e movimento. E, portanto, é a memória um bocadinho completa, é a memória da palavra, da imagem e do som, do movimento, etc. A caixa tem um portfólio de fotografias que, quando se abre, tem esta mais como uma surpresa no final, que é nós a sermos observadas por um helicóptero. E do portfólio das fotografias há as vistas gerais do gasómetro, e aparecem então algumas das histórias. Esta é uma seleção, elas não estão aqui todas. E aparecem então algumas das histórias colocadas no espaço do gasómetro. Nas cúpulas. Das histórias colocadas nas cúpulas e nas estruturas que pegam, sim, onde é feito exatamente o percurso do vídeo.
Sim, o percurso é feito todo este perímetro e vai passando, e houve uma decisão de cada vez que íamos passando portanto, estas estruturas aqui com os textos são estas fotografias, e cada vez que íamos passando pelos textos houve a decisão de não mostrar literalmente os textos, para que as pessoas quase não pudessem ler ali no vídeo, mas tivessem que ir complementar essa informação à caixa e ao arquivo e com o portfólio das imagens. E a encerrar a caixa existe também esta, que também para nós é uma brincadeira, que somos nós as duas a abandonar o gasómetro do local. E é exatamente o que fecha a caixa e onde contém o vídeo. Pequeno. E podermos transportar o vídeo. E não tem que se pôr isto por dentro. Não. Teria, mas isso ia dar agora também.